O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, podem falar o que for, mas são 3 pontos de vantagem, é o líder isolado. Obviamente, acredito que o São Paulo não vai seguir essa sequência durante o ano, mas é importante frisar e aproveitar. Enquanto isso, obviamente, é uma brincadeira. E antes de discorrer um pouco hoje sobre o jogo, peço para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e me seguir também nas outras redes sociais que eu deixo aqui sempre na descrição. Enfim, São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos de vantagem. Se alguém falasse isso no início do ano, realmente seria um cenário difícil de imaginar. É um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são 4 vitórias e um empate. E hoje difícil a gente analisar taticamente o São Paulo, é difícil você falar muito sobre o que foi o São Paulo taticamente. A gente vê alguns resquícios de trabalho do Crespo ainda, a gente também vê alguns resquícios de um trabalho novo que está sendo moldado ainda sob o comando do Roger Machado. Tenho algumas ainda, inclusive, observações sobre isso. Enfim, um primeiro tempo bem ok do São Paulo. São Paulo ainda assim conseguiu não sofrer diante da Chapecoense. Chapecoense não conseguiu nenhum ataque, não houve, acho que não, na verdade, acho que o final do primeiro tempo sim houve um pouco de pressão ali da Chapecoense. A Chapecoense apareceu bem no setor ofensivo ali, numa metade final, entre metade e antes da parada para hidratação. A Chapecoense conseguiu ali se sobressair diante do São Paulo. É, mas no restante, acho que o São Paulo não sofreu muito ali naquele primeiro tempo, inclusive melhorou, teve um início melhor, aí embolou o jogo, aí veio a Chapecoense, melhorou, e depois da pausa para hidratação, o São Paulo passou a pressionar a Chapecoense, e aí sim foi melhor, e aí a volta do intervalo também realmente só deu São Paulo. O segundo tempo São Paulo não sofre com a Chapecoense, acho que tem um lance ou outro, uma bola que o São Paulo acaba sendo meio desconexo ali, e vem uma cabeçada para cima, inclusive, mas no mais o São Paulo dominou o restante da partida aí, tirando obviamente esse momento. Um segundo tempo onde o São Paulo realmente foi melhor, aí sim conseguiu efetuar suas jogadas. Importantíssimo, uma jogada que fazia muito com o Crespo é aquela do Luciano correndo no espaço vazio e o Marcos Antônio encontrando o Luciano aí, eles estão se entendendo bem nessa jogada. Há um trabalho, obviamente, algo que acontecia com o Crespo. É, E aí o segundo gol, acho que uma jogada muito bem trabalhada. Novamente acontece isso, o Luciano ataca um espaço vazio, o Marcos Antônio dá aquela cavadinha, a bola para trás do Luciano para o Bobadilha ainda demora, acaba, não sei se na hora não consegui identificar ainda se ele dá o passe ou se ele chuta, mas eu achei de primeira instância que ele chutou, o Caleri completa, e aí marca o segundo gol do São Paulo, tranquiliza. Depois dali o São Paulo acho que sobrou na partida, conseguiu efetuar sua troca de passe, conseguiu encontrar os espaços e não sofreu defensivamente também. É óbvio, a Chapecoense acho que é um nível um pouco mais abaixo, não acho que seja comparativo com o elenco do São Paulo, mas é uma Chapecoense que já chegou a inclusive ganhar do Santos também, né? Então acho que é algo que a gente pode observar e falar sobre. É uma Chapecoense que também ganhou do Vasco lá em São Januário, então difícil falar sobre. A Chapecoense que também, inclusive, acho que não havia perdido ainda nesse campeonato. É, Falando ainda sobre atuações, e o que eu vi ainda de trabalho do Crespo, acho que não tanto o sistema defensivo, não sei se deu para observar muito. Acho que a saída já se observa ainda um pouco de mudança. A gente vê um 3-1 agora na saída. É interessante essas mudanças também. A gente viu alguns resquícios de trabalho do Roger Machado que eu acho que não aconteciam com o Crespo. Eu acho que com o Crespo o Caleri ficava mais centralizado e corria naqueles espaços. Obviamente, isso também acontecia dele correr nos espaços vazios, mas não cair tanto pela ponta, ele não participava tanto dessa forma, era mais para jogar no 1 contra 1. E com o Roger Machado é algo parecido com o que acontecia com o Zubeldia, ele já corre um pouco mais para a ponta, ele já corre ali para participar mais do jogo, e particularmente não gosto, mas é o que eu observei
ainda sobre o jogo e das tabelas também pelas pontas. Acho que São Paulo usou bastante da profundidade hoje, algo que a gente não estava vendo tanto com o Crespo, pelo menos na minha opinião. A gente, obviamente, tinha a opção dos laterais, tinha os cruzamentos para a área, mas acho que não como aconteceu hoje, além das tabelas por dentro, que o São Paulo tem feito também uns passes rápidos ali, que eu já achei que era algo que não havia tanto com o Crespo. E acho que no mais, independente se São Paulo perdesse ou se ganhasse hoje, acho que a gente não, obviamente, não teria como avaliar o trabalho do Roger Machado. Enfim, falando sobre atuações, acho que, mano, Lucas Moura, tem sido difícil falar sobre o Lucas Moura, tem vindo muito mal. Era um jogador que, obviamente, vinha numa sequência que a gente via ele recuperando a confiança, só que novamente vem muito mal o jogador. O camisa 7 do São Paulo está realmente numa sequência aí bem ruim e difícil ver esperanças aí que ele se recupere, pelo menos por enquanto. Espero que nas próximas rodadas ele já corresponda melhor. Eu gostei do Caleri hoje, acho que foi muito bem. Camisa 9, independente ali desse posicionamento, ele participou bem do jogo, marcou o gol, se não me engano, artilheiro do São Paulo no ano, são 8 ou 7 gols, não me recordo agora. O próprio Luciano também. É, não achei que o Luciano foi tão bem no jogo. Marcou o gol, tá ótimo também. Participou ainda pouco no primeiro tempo, demorou a aparecer realmente. No mais, óbvio, não tem como não falar da partida do Marcos Antônio, mais uma vez. É absurdo que ele participa da criação do São Paulo, é absurdo o que faz o Marcos Antônio com a camisa do São Paulo, tem jogado muito bem, parece que joga há anos, e é o homem de criação desse time até aqui. O jogo do São Paulo passa muito pelo Pedro Marcos Antônio. Danielzinho um pouco ainda discreto, mas é um jogador que ajuda a organizar o time, vai muito bem, vem ali para ajudar na saída de bola, é um cara muito calmo, né? Eu gostei também da partida do Lucas Ramon, acho que foi bem participativo, apareceu bastante, ele participa bastante tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente não é o cara que você vê ele tomar decisões erradas, ajuda bastante com os cruzamentos, cruzamentos quase sempre são direcionados, pelo menos até o momento. O Lucas Ramon é um cara muito consciente nas atitudes dentro de campo, acho que isso é bem interessante. O Wendel, o Wendel hoje acho que não foi mal, o Wendel acho que não comprometeu, não foi uma partida ruim, mas foi uma partida ok do Wendel, também foi um jogador que participou bastante. Acho que precisa se acertar muito ainda com a camisa do São Paulo, não se demonstrou ainda ser o jogador que foi convocado para a seleção brasileira. O restante dos jogadores acho que é difícil avaliar. Acabou não sofrendo. Rafael fez uma defesa importante, inclusive. Os zagueiros foram muito bem para o pouco que a Chapecoense ameaçou o São Paulo ter controle ali, e ainda mais nos contra-ataques também tinha muito controle sobre isso. Os jogadores que entraram também acho que é difícil avaliar. E boa partida do Bobadilha também. O Bobadilha hoje foi bem participativo, apareceu bastante, apareceu nas tabelas também, muito consciente nas suas atitudes também, jogador importante no jogo de hoje. No mais, acho que ainda é difícil fazer uma análise tática sobre o trabalho do Roger Machado, o que tem de reflexo ainda. A gente viu algumas jogadas que não via há algum tempo, mas algo que a gente pôde observar aí sobre isso também. É isso. Se você chegou até aqui, peço encarecidamente que você se inscreva, deixe seu like para o YouTube estar recomendando cada vez mais os nossos vídeos. Se você obviamente curtiu aí. E peço para você me seguir nas redes sociais também, que eu deixo aqui na descrição. Tamo junto aí. Venho com mais conteúdos nas próximas.